bem nessa manhã de domingo, mas eu, como sempre digo aqui na igreja, né? Se não estiver bem, como é que é mesmo? Vai ficar, irmãos, em nome de Jesus. Afinal de contas, nós vamos ouvir a voz do Senhor, nós vamos adorar o Senhor ainda mais, rasgar o coração na presença desse Deus Todo-Poderoso. Eu espero te encontrar bem. Agora é importante, eu tenho dito durante essa semana aqui na igreja, que a maneira como nós recebemos a palavra faz toda a diferença. E isso não tem a ver com Deus, isso tem a ver comigo, tem a ver com você, tem a ver conosco. A maneira como o seu coração abraça a semente que é lançada sobre você. A Bíblia dá exemplo disso, por exemplo, em Mateus 13, a parábola do semeador mostra bem isso. Uma mesma semente, ela é semeada em 4 lugares diferentes. A primeira à beira do caminho, depois entre os espinhos, depois terreno pedregoso e finalmente em uma boa terra, onde ela nasce, ela cresce, ela produz para a glória de Deus. Então que o seu coração seja uma boa terra. Um bom coração, um coração boa terra, é aquele que não desperdiça semente. Vamos de novo, isso aqui é importante. Um coração bom, um coração boa terra, é aquele que não desperdiça semente. Eu não sei o que você pensa acerca disso, irmão, mas eu acredito que nenhuma semente da palavra de Deus pode ser desperdiçada. Nenhuma semente pode ser desperdiçada. Mas às vezes é. Às vezes o Senhor joga uma semente, planta ou pelo menos tenta semear algo no coração, e se a gente não tiver ligado, se a gente não tiver realmente focado, né, não abraçar aquela palavra, não segurar aquilo que o Senhor Deus nos deu, aquilo pode ser desperdiçado, aquilo pode ser perdido. E olha, irmãos, isso é muito sério, porque amanhã isso pode fazer falta. Eu entendo que no mundo espiritual é meio que como se fosse uma escola. Lembra da escola? Lá na primeira, quinta série, sei lá, 8ª série. E normalmente na escola, até na faculdade é assim, né? Você vai recebendo a matéria, você vai recebendo a informação, e aí um dia essa informação vai ser cobrada. E como é que é na escola cobrada a informação? Para saber se você entendeu, para saber se você aprendeu. Através de uma prova, através de um teste. E aí você vai ser testado, e aí você vai ser provado. E aí quando aquela matéria cai, se você tiver em dia com a matéria, se você não perdeu nada, é nota 10. Agora, se você perdeu, se você não anotou, se você não estudou, se você não correu atrás, se você perdeu matéria, você vai ter dificuldade. Agora, no mundo espiritual, eu entendo que é um pouco pior ainda, porque na escola ainda tinha datas, provas, né? Olha, semana de prova, do dia tal até o dia tal, a gente sabia. Amanhã a prova é de matemática, é de história, e vai cair da página tal até a página tal, e mesmo assim a gente conseguia ir mal ainda. Agora na vida, as provas não têm data marcada, elas são, em regra, elas são provas, elas são testes, surpresa. É igual aquelas provas que a gente tinha na escola, não sei se você lembra. Aí a professora, sem falar nada, dizia assim: tira uma folha em branco do caderno, coloca o teu nome. Já começava a dar uma raiva da professora já. Mas na vida é assim, você não sabe o que é que te espera amanhã, qual é a página que vai ser cobrada, você não sabe. Então, importante para mim e para você é manter a matéria em dia. É tudo aquilo que você tem ouvido, tudo aquilo que Deus tem semeado no seu coração, toda semente que tem sido lançada sobre a sua vida, ela precisa ser abraçada, ela não pode ser desperdiçada. Por quê? Deus não erra. Deus sabe o que espera por você semana que vem. Deus sabe o que aguarda por você no mês que vem. Deus sabe como é que vai ser o seu ano que vem. Se você tiver com a matéria em dia, pode até ser que você enfrente uma luta, uma batalha, mas quando ela surgir, ela aparecer, você vai se lembrar: ah, eu ouvi isso aí, ah, eu li sobre isso aí, ah, eu tenho uma mensagem guardada no meu coração sobre essa batalha aí, eu já sei o que é que eu preciso fazer, eu já sei como é que eu devo me comportar. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Vamos fazer uma oração para Deus falar com a gente? Pega a sua Bíblia aí, se você tiver, segura na sua mão, sentado mesmo, ore comigo dizendo: Senhor Jesus,
eu vim por uma palavra, eu preciso de uma palavra. Fala ao meu coração. Meu coração, Senhor, já está aberto. Meu coração, Senhor, já está preparado, desarmado. Vem visitar-me, Senhor, através da tua palavra. Alcança minha vida, pois eu preciso muito ouvir a tua voz. Quem crê assim, diga amém. Glória a Deus. Será que a gente pode aplaudir mais uma vez o Senhor, que Ele merece? Oh, glória a Deus. Abra sua Bíblia em Atos no capítulo 7. Atos é Novo Testamento. Novo Testamento começa com Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Então Atos é o 5º livro do Novo Testamento. Isso aqui é uma palavra que, mesmo já tendo estudado alguma coisa sobre isso, e com certeza vocês já devem ter ouvido alguma coisa sobre isso, ou parecida com isso, ou lido também alguma coisa sobre isso, mas é uma palavra muito importante. Sabe aquelas mensagens que, se eu pudesse obrigar todo mundo a ouvir, eu obrigava? Eu não posso. Mas se eu pudesse, eu obrigaria todo crente, principalmente membro aqui da nossa igreja, ouvir essa mensagem, essa palavra. Atos capítulo 7. O versículo é o de número 17. Atos 7, 17. Atos 7, 17. Eu vou ler o 17 e o 18. Né? Quem encontrou aí, diga amém. Então vamos lá. Diz assim: aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou outro rei que não conhecia José. Vamos parar um pouquinho aqui, só para a gente tentar entender o momento do texto. Você sabe que aqui eles estão contando, nós estamos tendo aqui um flashback, né? Uma história, um resumo daquilo que aconteceu lá atrás. Porque de que José ele está falando? José do Egito. Aquele José que, através de um sonho, tornou-se um governador do Egito e salvou o Egito da crise, salvou o Egito da fome. Então a gente tem que entender que houve um tempo que os anos passaram, e aí o próximo rei aqui seria o próximo faraó. Quando o próximo faraó surgiu, ele já não sabia mais quem era o José, ele já não entendia mais o que José tinha feito de bom para o Egito. E aí foi quando a perseguição aumentou, foi quando a opressão aumentou, foi quando eles fizeram dos hebreus, o que era o povo de Deus, lá na terra de Gósen, no Egito, eles fizeram deles escravos, eles começaram a amassar barro, tijolo, fazer tijolos, né? E aí então Deus, naquele contexto todo, faz nascer Moisés. Moisés significa tirado das águas, e Moisés vem a ser um grande libertador do Antigo Testamento. Mas irmão, tudo isso aconteceu por quê? Vamos ler de novo o 7. Por favor, sublinhe uma frase aqui, que é sobre ela que eu quero pregar hoje. 17 diz assim: aproximando-se, porém, agora, olha a frase aí, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão. Para um pouquinho aí. O que se aproximou? O tempo da promessa que Deus tinha feito. Pastor, mas então o tempo da promessa é algo que pode se aproximar? Claro. Deus havia feito uma promessa a Abraão. E olha aqui o que o Espírito Santo está nos dizendo. Chegou o momento em que aquilo que havia sido prometido estava prestes a se cumprir. Eu não sei o que é que Deus tem prometido para você, mas eu creio que toda promessa tem um tempo para ser gerada e para dar à luz. E eu quero ousar dizer aqui nessa manhã pelo Espírito Santo, debaixo de oração, irmão, que esse tempo de promessa está chegando em nome de Jesus. Agora eu vou te explicar o que acontece quando o tempo de uma promessa dá à luz, chega. O que acontece? Segundo esse texto, não estou inventando, é o que está aqui, nesse caso. O tempo da promessa se aproximou, tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão. O que aconteceu? O povo cresceu lá no Egito
e se multiplicou, até que se levantou outro rei que não conhecia José. Aí o 19, esse, usando de astúcia contra a nossa linhagem, o que o novo rei fez, o novo faraó fez? Maltratou os nossos pais. Vocês conhecem a história do Êxodo. O povo foi escravizado, subjugado, maltratado. Aí você olha para mim e o ponto é, peraí pastor, mas não se aproximou o tempo da promessa? E qual era a promessa lá no Egito? Lá no Êxodo, o tempo da libertação, o tempo da terra prometida, o tempo de Deus cumprir o que havia dito a Abraão. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Mas não se aproximou o tempo da promessa de Deus. Pastor, então não era para melhorar? Às vezes essa é a ideia que a gente tem. Mas o tempo da promessa se aproximou, e o texto diz que piorou. De novo, pelo amor de Deus, não estou criando doutrina não, irmão. Mas eu quero incentivar você, eu quero que você olhe para a sua vida, eu quero que você preste atenção naquilo que você tem passado. Pode ser que você esteja se aproximando do tempo de uma promessa de Deus na sua vida. Você diz, pastor do céu, o negócio parece que apertou, Faraó se levantou, o inimigo está se erguendo contra mim. Pastor, que perseguição. Pastor, mas que luta. Pastor, mas que aperto. Que situação estranha. Nunca passei pelo que eu tenho passado. Parece que até aqueles que um dia eu ajudei, como aconteceu com José, se esqueceram do que eu fiz. Se esqueceram de como eu já estendi a mão. Se esqueceram de como eu já fui bênção na vida deles. Parece que até aqueles com quem eu achava que iria contar, sumiram, desapareceram. Estou passando por uma fase difícil. Quem sabe é o pior tempo da sua vida. Eu ouso dizer, mesmo você enfrentando essa situação, o tempo da promessa está batendo a sua porta em nome de Jesus. Vamos falar de novo, você fala amém para ajudar o pastor? O tempo da promessa de Deus está batendo a sua porta em nome de Jesus. Glória a Deus, eu creio. O texto diz, e o tempo da promessa se aproximou. O tempo da promessa chegou. O tempo da promessa nascer, se concretizar, apareceu, chegou, é agora. O que acontece? Faraó piora a situação. E dentro desse contexto todo, nasce Moisés. E o Moisés, você sabe, ele cresce, ele é usado como uma espécie de libertador ali do Antigo Testamento. Deus usa a vida de Moisés e a promessa alcança, a promessa de libertação, promessa de livramento, finalmente nasce, finalmente vem a luz, e glória a Deus por isso. Quando a gente fala de promessa de Deus, e esse é o tema da mensagem de hoje, como esperar um tempo de uma promessa? Eu penso, irmãos, que a promessa tem um tempo. A Bíblia diz isso. Olha a frase que eu pedi para você anotar. Aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito. Aproximando-se, porém, o tempo da promessa. Aí você vira para mim, pastor, então a promessa que Deus faz tem um tempo? Tem. Eu não posso negar isso. Agora, difícil é explicar isso. Mas eu vou usar hoje. Eu vou tentar. Mas eu vou fazer um pedido a você antes de a gente aprofundar na palavra. Eu quero te fazer um pedido de todo o coração. Eu queria que você respeitasse esse pedido. Por favor, essa é uma mensagem que você não pode ouvir um pedaço. Pessoal que está assistindo em casa, você não pode ouvir só um pedaço. Você não pode tirar uma frase do contexto. Esse aqui é um tipo de mensagem que, se você pega um pedacinho dela e posta, a pessoa não vai entender. Você entendeu o que eu estou falando? Você pega uma frase do que eu vou falar aqui agora e tira de todo um desenvolvimento, aí você prega 40 minutos, 50 minutos, aí a pessoa pega um negócio de 5 minutos, claro que não vai fazer sentido, claro que pode não comportar um confronto com a palavra, porque tudo que eu vou mostrar para você tem que ser pensado dentro de um contexto geral. Então nós vamos começar a desenvolver aqui uma ideia sobre o tempo da promessa. Existe um tempo, claro, a Bíblia diz em Eclesiastes 3, você que é de Jesus conhece o texto, ele é famoso, tudo tem. Vamos ler aqui, Eclesiastes 3:1, coloca para a gente, você conhece o texto é conhecido. Vamos comigo em voz alta lá, igreja, ó. Tudo tem
o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então tem tempo para tudo. Tem tempo para uma promessa também te alcançar? Tem. Tem tempo para uma promessa de Deus te alcançar? Tem. Senão o Espírito Santo não diria, aproximando-se o tempo da promessa de Deus. Então, esta frase, ao mesmo tempo que me alegra, ela também, se você parar para pensar, na vida de algumas pessoas, ela pode ser perigosa. Tem gente que escuta isso e pode entender assim, pastor, então se o tempo não chegar, não adianta, né? Cuidado. Qualquer extremismo no entendimento é perigoso. Existe um tempo da promessa? Existe. Esse tempo tem que chegar para dar luz àquilo que Deus prometeu para mim e para você? Sim, é verdade. E em alguns casos, eu confesso, não há como esse tempo ser abreviado. Ele não pode, ele não deve ser abreviado, porque dá problema. Vou te dar um exemplo. Imagine a irmã grávida. Imagine que você esteja grávida de 4 meses, 5 meses. Aí você está de 5 meses de gestação. Aí você está orando, você até coloca a mão na barriga, faz aquela cara de crente, bate o pé. Deus, eu quero que nasça amanhã. Em nome de Jesus. Tem que nascer amanhã. Você está fazendo uma oração de doido. Concorda comigo? Porque você está com 5 meses de gestação. Não chegou o tempo. Se nascer de 5 meses, você vai ter problema. Vai vir prematuro. Os órgãos não estão completamente desenvolvidos. Os pulmões não estão amadurecidos. E se você não tratar isso, vai dar problema. Quem está entendendo, diga amém. Então, nessa ocasião, nessa situação, você tem que esperar o tempo certo. Esse tempo, ele não pode ser abreviado. Você tem que, o ideal é que você dê à luz dentro do prazo normal, para que se complete um processo e a criança nasça forte e saudável. Eu estava lendo um livro, eu vi uma história fantástica, e ela ilustra bem isso, de alguém que, e virou até post na internet também, talvez você tenha visto, de alguém que, você sabe que a lagarta, ela tem todo um processo para se desenvolver, se transformar, uma metamorfose numa borboleta, né? E ela fica dentro de um casulo, pendurada ali, dias. Eu sinceramente não estudei, não sei quanto tempo, mas fica um tempo ali. E ali ela fica dentro de um processo de mudança, um processo de metamorfose. Mas esse processo não pode ser abreviado. Aí eu estava lendo nesse livro que uma criança viu que o casulo, a borboleta estava batendo, quebrando, rompendo, tentando romper o casulo para poder sair e voar. O que a criança fez? Chega de dó da borboleta, disse assim, eu vou ajudar. Eu vou ajudar, mas ela não está conseguindo romper o casulo direito. O que ela fez? Ela foi e quebrou o casulo para ajudar a borboleta. Matou a borboleta. Ela não estava pronta para sair dali e alcançar voos altos. Tem situação, irmão, que às vezes a gente acha que está ajudando a pessoa, mas não está. Alguns processos da nossa vida precisam ser respeitados. Vocês estão me entendendo, gente? Alguns processos da nossa vida precisam ser respeitados. Em algumas situações, tudo que você pode fazer é crer e esperar. Hebreus 10 mostra bem isso. Vamos dar uma olhada no que diz Hebreus 10? Abra sua Bíblia aí, por favor. Hebreus capítulo 10. Eu amo demais esse texto, essa é uma palavra que me acompanha. Toda vez que eu oro acerca de alguma promessa de Deus para a minha vida, é impossível não me lembrar desse texto. Hebreus 10, 35. Hebreus 10, 35. Diz assim, palavra de Deus: não rejeiteis, pois, a vossa confiança,
que tem grande e avultado galardão. Gente, o que é galardão? Recompensa. Então a minha confiança em Deus tem recompensa. Então confiar em Deus traz recompensa. Vamos repetir isso? Confiar em Deus traz recompensa. Se você está esperando uma promessa, você tem que guardar essa frase: confia em Deus, porque confiança em Deus traz recompensa. Então não joga fora a sua confiança não, continue confiando. Vamos continuar, versículo 35, agora 36. Porque necessitais de paciência. Para quê? Para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Então quando é que eu alcanço a promessa? Depois de eu ter feito a vontade de Deus. Eu não alcanço promessa sem antes ter feito a vontade de Deus. Então eu faço a vontade de Deus e aí eu alcanço a promessa. 37. Porque ainda, ama essa palavra, irmão, um poucochinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Você pode dizer amém por isso? Pouquinho de tempo, fica firme. Aquilo que Deus te prometeu vai vir, está chegando. Você só tem que saber esperar. Mas, versículo 38, o justo viverá da fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. 39, nós porém não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Diga glória a Deus, irmão. Depois eu vou voltar nesse texto, mas esse é um texto fantástico, e fala sobre um tempo de promessa, e fala sobre a necessidade de você esperar o cumprimento dela. Só que quando a gente escuta, eu não sei você, vou falar de mim de novo, quando eu escuto, William, você tem que esperar a promessa de Deus, soa como, olha aqui para mim, soa como se eu fizesse isso aqui, ó. O que você está fazendo, William? Esperando. E a impressão que dá quando eu faço isso, quando eu falo assim, é que não há muito que eu possa fazer. É que não há muito o que eu possa contribuir. Porque se tem um tempo o processo, se tem um tempo a promessa, então não adianta, eu tenho que ficar quieto. Será? Vamos encontrar um balanço aqui. Irmão, pelo amor de Deus, eu não vou colocar Deus numa caixa de sapato. No início do meu ministério, interessante isso, né? Irmão, eu tinha aquela coisa de, não, tem que ser assim, e é assim mesmo, porque... Não, querido, eu penso hoje que Deus pode trabalhar assim. Que existem situações em que Deus trabalha assim. Mas existem situações em que a gente precisa encontrar um balanço. Talvez esteja um pouco confuso para você, por isso que eu pedi para você ouvir a mensagem dentro de um contexto completo. Mas lá em João capítulo 2, vamos abrir a Bíblia lá? E vamos tentar encontrar um balanço no como é que a gente espera. Porque eu entendo que existem situações em que a gente pode contribuir enquanto espera. Olha o que eu disse, deixa marcado o Hebreus 10 aí, se o Espírito Santo deixar a gente volta. Existem ocasiões em que a gente pode contribuir enquanto espera. Eu vou repetir essa frase de novo, tá? Existem ocasiões em que a gente pode contribuir com Deus enquanto esperamos. A nossa maneira de esperar, ela precisa estar alinhada às Escrituras. Eu posso esperar de maneira errada, e posso esperar por uma promessa de Deus de maneira certa. Para mim isso me parece óbvio. Eu sei que, né, principalmente com a internet, a gente está transmitindo um culto, uma outra pessoa pode pensar diferente de mim. Não, que é isso, pastor? Se o tempo da promessa é esse, então não tem mais jeito, é esse. Eu entendo que existem ocasiões, claro que Deus é Deus, Ele faz o que Ele quiser fazer, quem sou eu para mandar em Deus?
Mas eu entendo que existem situações em que nós podemos contribuir com esse tempo. E que Deus até espera uma contribuição nossa nesse tempo. Por exemplo, antes de ler o texto de João 2. Lembra do povo que Deus tirou do Egito? Só levanta a mão assim. Lembra? Você lembra que aquele povo saiu do Egito, da escravidão, passou por um deserto, para ir para a terra prometida? E você lembra quanto tempo seria uma caminhada de 40 dias? Se tornou quanto tempo, você lembra? 40 anos andando em círculos. Eles tinham uma promessa, olha a frase, terra prometida, que é mais promessa do que isso? Terra que mana leite e mel, terra de Canaã, é uma terra prometida, era uma promessa que Deus havia feito para eles, mas eles ficaram 40 anos atrasando o cumprimento de uma promessa, por causa do comportamento deles enquanto esperavam. Enquanto caminhavam para a promessa, o comportamento deles não ajudou. Ao invés de abreviar o tempo de espera do cumprimento da promessa, eles adiaram, e muito, 40 anos, para que aquela promessa se cumprisse. Cumpriu? Cumpriu. Aí eu pergunto, mas será que esse tempo da promessa poderia ter sido abreviado? Sim, nesse caso sim. Vocês estão entendendo, irmãos? Quem está entendendo, diga amém. Nesse caso sim, 40 anos. Por que eles ficaram 40 anos no deserto, andando em ciclo? Por causa da murmuração. Eles ficavam reclamando, maldizendo, murmurando, falando entre os dentes. Aquela coisa, aqui não tem água, não tem comida. No Egito tinha cebola, aqui não tem. Até de cebola eles tinham saudade. Vê se pode um negócio desse. Agora, olha o que diz em João 2. João 2 fala do primeiro milagre que Jesus realizou. O milagre do casamento, né, em Caná da Galileia. Vamos ler o versículo primeiro, só para a gente lembrar da história, né? E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Vamos parar um pouquinho aqui, né? Quem que é a mãe de Jesus? Maria, todo mundo sabe, mulher de Deus, sem sombra de dúvida. Então, em determinado momento, naquela festa de casamento, acabou o vinho. Vinho aqui representava toda a alegria de uma festa que durava bastante, agora já sem vinho, fadada a terminar. Então a mãe de Jesus, Maria, vem até o próprio Jesus e diz: filho, acabou o vinho. Será que ela quer só avisar Jesus? Claro que não, porque eu já fiz isso. Eu já falei assim com Jesus, Jesus, acabou o dinheiro. Eu quero só avisar Jesus? Não, o que está escondido na frase? Senhor, faz alguma coisa aí, acabou o dinheiro. Senhor, acabou o respeito aqui em casa. Senhor, acabou, eu não sei o que é que acabou, ou o que está acabando, ou o que vem a acabar. Eu sei que quando Maria fala isso para Jesus, Jesus, acabou o vinho, ela está dizendo: dá para fazer alguma coisa? Ajuda aí. E qual foi a resposta de Jesus? Interessante, ó. Olha o versículo de número 4. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Agora, vamos ler essa frase juntos? Ainda não é chegada a minha hora. O que Jesus disse aqui? O tempo de agir não chegou. O tempo. Não deu o tempo. Minha hora é isso, não chegou a hora, não chegou o meu tempo. Não vou fazer porque não é o tempo. Não vou fazer porque não é a hora. Não chegou o tempo. Se fosse outra pessoa no lugar de Maria, se fosse você, talvez você iria sentar, cruzar os braços e dizer: que pena. Jesus disse que não chegou a hora, não chegou o tempo. O que eu posso fazer? Vou esperar o tempo. E aí a ideia que a gente tem de esperar é essa: não fazer nada.
até que Deus no céu decida agir. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? E aí a gente fica esperando, porque para nós, seres humanos, é assim, quando a gente vai num consultório médico, e aí diz assim, tá bom, pode ir para a sala de espera, aí a gente senta, vai fazer o quê? Espera. Enquanto espera, não há muito que você possa fazer, não há muito que você possa agir. O que eu quero mostrar para você é que existem casos, vou repetir a frase, existem casos em que o seu comportamento abrevia o tempo da promessa, o tempo da espera, ou adia, atrasa, deixa a promessa ainda mais distante de você. Jesus disse para a mãe dele, não chegou a minha hora, não chegou o meu tempo. O que Maria faz? Olha que mulher inteligente. Vamos ler o próximo versículo imediatamente. O que ela faz? Versículo de número 5. Sua mãe disse aos empregados, fazei tudo quanto ele vos disser. E aí no versículo 6, estavam ali postas 6 talhas de pedra, vasilhas, para as purificações dos judeus, em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas ou almudes, que eram medidas da época, hoje é litro, e estava ali as vasilhas. E aí no versículo 7, Jesus vira para os servos e diz, enchem de água as vasilhas. Peraí, agora chegou o tempo? Agora chegou a hora? O que aconteceu de um versículo para o outro? Vocês estão me acompanhando, irmãos? O que aconteceu? Mas o que mudou? Porque a mãe de Jesus diz para ele, acabou o vinho. Jesus disse, mulher, não chegou meu tempo, não é minha hora. Aí a mãe de Jesus vira para os servos, olha que mulher sabe, e diz, entendi, já sei o que nós podemos fazer para abreviar o tempo da promessa, da espera. O que a gente pode fazer para trazer esse tempo? Nós podemos fazer e devemos fazer tudo que ele mandar, tudo que ele disser. Ela vira para os servos e diz, gente, a partir de agora, quem manda aqui é ele, e aponta para Jesus. Tudo que ele mandar, tudo que ele disser, tudo que ele pedir, tudo que ele orientar, vocês devem fazer. Entenderam? Os servos, sim senhora. Aí Jesus, opa, agora chegou o meu tempo. Parece estranho, mas o tempo de uma promessa, em algumas situações, pode ser abreviado por conta do seu comportamento. Dependendo de como você espera, você pode atrasar ou atrair, abreviar o tempo da promessa de Deus para a sua vida. Quem está entendendo isso, diga amém. Vamos tentar trazer um equilíbrio nisso. Eu não estou fechando a caixa, eu não estou dizendo, em toda situação é assim, você que manda em Deus, Deus eu quero agora. Não é isso que eu estou pregando, pelo amor de Deus, até porque isso não funciona. O que eu estou dizendo a você é que você pode, com o seu comportamento, melhorar ou piorar tudo. Alguém já disse acertadamente que a maneira como você se comporta no deserto vai determinar o tempo que você vai permanecer nele. De novo, a maneira como você se comporta no deserto vai determinar o tempo que você vai ficar, vai permanecer nele. Aquele povo no Egito passou por um deserto, eu já falei sobre isso, mas Jesus passou por um deserto também, mas passou com louvor. Em Mateus 4 ele é tentado por Satanás no deserto, mas ele resiste a toda a tentação, está escrito, e sai do outro lado em vitória. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Como você tem aguardado por aquilo que Deus te prometeu? Eu queria que você pensasse nessa pergunta, obviamente você não precisa me responder,
Mas você tem promessa de Deus no seu coração? Bom, eu acho que essa tem que ser a primeira pergunta, né? Eu não sei vocês, o pessoal que está em casa assistindo, eu tenho no meu coração promessas de Deus. Algumas, obviamente, eu abracei, Deus já concluiu na minha vida, Deus me deu, mas eu ainda tenho algumas coisas que Deus me prometeu há muito tempo, e que eu estou aguardando. Mas a maneira como aguardamos, ela é determinante. A maneira como esperamos Deus fazer o que Ele prometeu que faria, é determinante. Quem está entendendo, diga amém. Abra sua Bíblia em 2 Crônicas 20. Meu pai do céu, meu pai do céu, desse jeito não dá, é um pouco tempo demais. 2 Crônicas 20. Quase que eu falo igual um cuiabano aqui, Vute. O tempo passa muito rápido, né, irmãos? Tanta coisa que eu quero falar com vocês. E eu prometo, se você está aqui agora de manhã, você está na igreja, o pessoal está acompanhando em casa, à medida em que eu for pregando hoje, a linha da mensagem é a mesma, mas 7 horas da noite, não, 7 não, 18 horas, 6 da tarde, a gente tem a nossa última live, né? Hoje nós temos 4 cultos aqui na igreja, domingo. Se esse assunto te interessa, mesmo que você esteja em casa, que você já veio agora de manhã, eu gostaria que depois, com o tempo, você ouvisse a mensagem das 18, porque eu penso que eu já preguei esse pedaço, eu vou pregar o outro pedaço às 18, se é que você me entende, porque eu não consigo aproveitar esse tempo que a gente tem aqui agora do jeito que eu gostaria. 2 Crônicas capítulo 20, é Antigo Testamento. Eu vou ler aqui, gente, o versículo de número, a partir do versículo 14, tá? Vou resumir. 2 Crônicas 20, a partir do 14. Diz assim, posso ler? Quem encontrou aí, diga amém. Diz assim, 14. Então veio o Espírito do Senhor. De novo, qual que é a frase? Então veio, quem é que veio? Tá, grave isso, nós vamos precisar disso para agora e vamos precisar disso também lá para as 18 horas. Veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeziel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E Jaziel disse, irmão, Jaziel disse aqui, essa expressão, Jaziel disse, bom, Jaziel abriu a boca e falou, mas quem é que está falando através de Jaziel? O Espírito do Senhor, amém? É o Espírito de Deus, é o Espírito do Senhor que está falando. E ele abre a boca e diz, no 15, dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor, não temais, que mais, igreja? Nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Diga glória a Deus. Peraí, eu acho que a maioria aqui conhece essa história. Josafá está cercado pelo inimigo, o exército é muito mais poderoso do que ele, é muito mais forte, humanamente falando não tem como ele vencer, tomado e a princípio até pelo medo, eles vão buscar Deus, eles se rasgam diante do Senhor, eles vão clamar por ajuda, e aí o Espírito de Deus desce no meio da congregação. Irmãos, feliz a congregação onde o Espírito do Senhor desce sobre ela, porque ali não é mais o fulano que fala, ali é o Espírito de Deus que fala. E aí o Espírito de Deus desceu naquela congregação. Minha oração é que o Espírito de Deus desça nessa congregação hoje. Jaziel abre a boca, o Espírito de Deus começou a falar, e o Espírito de Deus disse, amanhã vocês não vão ter medo, vocês não precisam temer, no versículo de número 15, né? Não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão. Olha que frase linda, igreja, vamos comigo? Pois a peleja não é vossa, senão de Deus. O que Deus está dizendo? O que o Espírito do Senhor está dizendo para eles?
Vocês não precisam lutar. Essa luta não é de vocês. Essa luta é do Senhor. Diga amém. Amor, essa palavra não alegra o teu coração? Essa luta não é sua, essa luta é do Senhor. Deus está comprando essa guerra. Deus está comprando essa batalha. Isso alegra o meu coração. Mas olha a ideia que isso pode te dar. Se a batalha é de Deus, logo, olha o raciocínio nosso. Eu não preciso fazer nada. Nota 0 para você. Errado. É assim que a maioria das pessoas entende na igreja. Não, pastor, mas Deus me deu uma promessa. Deus falou que vai fazer. Aí ele entende o quê? Não preciso fazer nada. Não, querido. Existe um comportamento que Deus espera de você, enquanto você espera Ele fazer. Vamos de novo? Existe um comportamento que Deus espera de você, enquanto você espera Deus fazer. Existe um comportamento que Deus espera de você, que pode abreviar o que Deus quer fazer, ou pode atrasar o que Deus quer fazer, dependendo de como você espera. Estou te confundindo, irmão? Quem está entendendo isso, diga amém. Você quer ver o exemplo? Vamos continuar. Ele disse, ó, a batalha não é de vocês. Está assim no finalzinho, né? Do versículo de número, nós lemos o versículo de número 15, né? O finalzinho do 15, não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Aleluia. E agora, o que eu faço? 16. Amanhã, deite numa rede, beba água de coco e assista Netflix. É isso que está escrito aí, não? O que está escrito aí? Amanhã descereis contra eles. Ô irmão, se fosse uns crentes que eu conheço hoje, diria, mas Senhor, o Senhor está me confundindo. A luta não é do Senhor? E eu tenho que ir lá contra eles, fazer o quê? Se é o Senhor que vai lutar, se o Senhor diz que a batalha não é minha, é tua, eu vou lá cheirar o que lá? Mas Deus está dizendo, não, amanhã eu quero que vocês desçam contra eles. O que mais que Deus diz ainda no versículo seguinte, que é o versículo que a gente está lendo, 16, né? Descereis contra eles, eis que eles sobem pela ladeira de Ziz, os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. 17, aí ele repete, nesta peleja, não tereis que pelejar. Então a luta é de quem? Deus. Quem vai lutar por você? Deus. Mas o que eu faço? Nada. Calma. Vamos continuar. O que eu tenho que fazer? Parai. Estai em pé e vede a salvação do Senhor. Eu gosto muito de uma versão da NVI. Eu vou ver se eu tenho ela aqui. Amém. Posso ler para vocês? Talvez até você tenha essa Bíblia aí. É uma outra tradução, mesmo texto. Diz assim: amanhã desçam contra eles. Eis que virão pela subida de Ziz, vocês os encontrarão no fim do vale, em frente ao deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Olha o que diz aqui, nessa versão. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento do Senhor. De novo, tomem suas posições, tenham o seu lugar na batalha, permaneça firme e veja Deus agir. Tenho a minha parte. Qual que é a minha parte? Tomar a minha posição. A outra tradução diz, parai é tomar a posição, estar em pé é permanecer firme, e você vai ver o livramento do Senhor. Ah, pastor, então é não fazer nada. Não, para mim isso não é passivo, para mim isso é ativo. Tomar a posição é muito sério. Tem gente que o tempo da promessa não alcança a vida dele, porque ele não toma uma posição. Você entende o que eu estou falando? Que ele não toma. Você precisa assumir a sua posição. Todos nós temos na nossa vida papéis sociais. Por exemplo, você está aqui. Você está enfrentando uma batalha na sua casa.
Tomar posição é você assumir o seu lugar. Se você é pai, seja pai. Você entendeu o que eu falei agora? Vou desenhar. Se você é pai, você precisa assumir a sua posição e ficar firme nela. O pai tem que estar no lugar do pai. Marido tem que estar no lugar de marido. Você tem que ser firme. Você é filho, seja filho. É irmão, é obreiro, é membro. Seja qual for o lugar que Deus te pôs, assuma a sua posição. Fique firme nela. É o que Deus espera que você faça, enquanto você espera Deus fazer o que Ele prometeu que faria. Estou confundindo vocês, irmãos? Quem está entendendo, dá uma ajuda para o pastor aí, fala amém. Então esperar no Senhor, não é, não, Deus falou que vai lutar por mim, ó, eu até estou lá em casa assim, no sofá, lindo, vai ser maravilhoso, aleluia, eu tenho promessa. Irmão, pelo amor de Deus, eu também tenho, mas faz um favor para mim e para o próprio Deus, vamos caminhar em direção àquilo que Deus prometeu. E como é que nós podemos atrair esse tempo do Senhor agir na nossa vida? Fazendo tudo que Ele mandou fazer. O que Ele mandou fazer? Assuma o seu posto, seu lugar, fique firme na sua posição, não arrede o pé do lugar que Deus te plantou, assuma a sua posição, e assista Deus agir, Deus operar. Quem é que disse isso? O Espírito de Deus pela boca de Jaziel. Quando o Espírito de Deus desce no meio de uma congregação, a direção vem, o Senhor orienta, o Senhor planta no nosso coração aquilo que é preciso ser feito, e o Senhor está nos dizendo, pelo menos até aqui, até esse ponto, aí eu vou orar com vocês. Fique firme, em nome de Jesus, permaneça firme no seu lugar, atraia o tempo de Deus agir na sua vida, em nome de Jesus. Não atrase isso. Você entendeu isso? Quem recebe isso, diga amém. Fica com a mão erguida assim que eu oro por vocês, pelo pessoal que está em casa. Eu estourei meu tempo. Pai, em nome de Jesus, nós aqui acreditamos que há um tempo de Deus, do Senhor agir, do Senhor trabalhar, do Senhor responder. Há um tempo, o próprio Cristo disse isso para Maria, não chegou minha hora, mas assim que ela disse, fazei tudo o que Ele vos mandar, nós compreendemos que esse tempo, meu Deus, alcançou aquele momento, esse tempo, meu Pai, foi abreviado, esse tempo chegou, e esse tempo chega quando nós decidimos ouvir a Tua voz. Obviamente eu não posso mandar e obrigar Deus a agir dentro do meu tempo, não é essa a proposta, não é essa a mensagem. Como nós vimos no início, existem tempos que não podem ser abreviados, o tempo de um processo de gestação, o tempo de uma metamorfose dentro de um casulo, esse tempo tem que ser respeitado, e nós precisamos ter o discernimento até para orar de uma maneira coerente. Nós não podemos dizer, tem que nascer agora, tem que sair do casulo agora. Não, nós precisamos ser sensíveis ao tempo da promessa. Mas, meu Deus, uma coisa é fato: enquanto esperamos, nós precisamos ter um comportamento que obedeça a Tua voz. Precisamos assumir o nosso posto, precisamos assumir o nosso lugar, precisamos, meu Pai, plantar posição, fincar o pé, permanecer firmes, Deus, naquilo que o Senhor tem nos mandado fazer, meu Deus, e assim nós assistiremos, assim, meu Pai, nós veremos o Senhor nos livrar, agir e nos dar vitória em nome de Jesus. Quem crê nisso, diga: eu creio nessa palavra. Vamos aplaudir Jesus por ela? Aplauda o Senhor. Deus abençoe o pessoal de casa.